Ó, cabelo branco, ó. Vou ter que pintar. Tenho cabelo branco desde os 10 anos, viu? Não é de estresse do Bolsonaro, não. Quem tá aí bem estressado, que vai ter muito cabelo branco, é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele foi para os Estados Unidos, a pior coisa que o Paulo Guedes podia ter feito. Eu falei, logo que o Paulo Guedes embarcou, eu falei, Paulo Guedes deu um tiro de canhão no pé, ele vai ser demitido. Por quê? O Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou a convocação do Paulo Guedes. O Senado aprovou um convite para o Paulo Guedes explicar lá as suas contas offshore milionárias, contas que ele tem nas Ilhas Virgens Britânicas. Ok. Para fugir da Câmara dos Deputados, que o depoimento dele seria no dia 13, o Paulo Guedes foi para os Estados Unidos. Aí eu falei, ele vai e não volta mais. Sabe por quê? Porque o Centrão vai aproveitar que o Paulo Guedes está lá e vai pressionar o Bolsonaro a demitir o Paulo Guedes. Pois bem, ontem à tarde, o Bolsonaro, que pouco trabalha, muita gente não sabe, viu? Mas tem dia que o Bolsonaro trabalha meia hora. A única coisa na agenda dele é um café da manhã com alguém, quer dizer, o resto do dia é livre. Ontem, ele também trabalhou pouco, mas ele teve uma reunião de 1 hora, uma reunião ministerial. Nessa reunião estavam Ciro Nogueira, também estava o Onyx Lorenzoni, estava Flávia Arruda, veja bem, 3 ministros que são políticos e ligados ao pessoal do Centrão, alguns outros ministros, e o Bolsonaro chamou o presidente da Caixa e o presidente do Banco do Brasil. Vamos lembrar que o presidente da Caixa é aquele que tem um escândalo de mais de 50 milhões de reais com a Michele Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro, que eles davam patrocínio da Caixa para youtubers, influenciadores bolsonaristas, patrocínios milionários que a Caixa dava para quem quer. Para quem quer que seja, o Flávio apontava, manda patrocínio, ele dava. Mais do que isso, tem também o fato do Pronamp, que é o auxílio que a Caixa ia dar às empresas, que ninguém conseguia ter esse auxílio, conseguir esses empréstimos da Caixa durante a pandemia, e qualquer pessoa que a Michele mandava, o presidente da Caixa já subia lá, colocava a prioridade número 1, e a Caixa dava empréstimos milionários para esse pessoal com juros abaixo do valor de mercado. Então, é uma pessoa que está muito ligada à família Bolsonaro e é o principal cotado para ser o ministro da Economia no lugar do Paulo Guedes. Pois bem, Bolsonaro se reúne com os possíveis substitutos do Paulo Guedes e com 7 ministros que querem ver o Guedes cair. Você acha que falaram sobre o que na reunião? Falaram em como derrubar o Paulo Guedes e falaram de todos os erros do Paulo Guedes. A coisa dá ruim para o ministro da Economia. E aí o Bolsonaro fez, sabe o que? Anteontem, eu nem falei isso aqui porque eu estava esperando para falar do Guedes. O Bolsonaro chegou e falou, olha, eu estou pensando agora em privatizar a Petrobras por causa do preço dos combustíveis, todo mundo me culpa, então é melhor privatizar e ninguém pode me culpar. O Bolsonaro estava mandando um aceno para todo o pessoal do mercado financeiro. A Globo adorou. Os comentaristas da Globo ficaram assim, ai, Bolsonaro, é isso que a gente queria. Aí sabe o que o Guedes falou lá nos Estados Unidos? Ele falou, não, a gente vai vender ações da Petrobras também para custear o Bolsa Família. Aí o pessoal da Globo brilhou o olho. Aqueles que queriam ver o Guedes cair, falaram, opa, talvez o Guedes possa continuar. Então agora tá a briga de Bolsonaro e Paulo Guedes para ver quem é que vai agradar mais o pessoal do mercado financeiro. Todos juntinhos para ferrar o povo. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada. É só clicar em inscrever e aí você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. A gente faz oposição também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui essa favela da Rocinha, Rio de Janeiro, aqui ó. E aqui está o nosso carro de som rodando lá na favela da Rocinha, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente também rodou lá em Cidade de Deus. A gente ficou 4 horas rodando em Rocinha e depois foi até Cidade de Deus e rodando lá na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, denunciando os crimes do Bolsonaro para a população ficar sabendo dos crimes desses malditos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Mas olha, inscreva-se. É um segundinho e não paga nada, é só clicar em inscrever. Agora vamos falar sobre Paulo Guedes, sobre as políticas do governo Bolsonaro e sobre o Bolsonaro tá com a corda no pescoço. Por quê? Inflação altíssima, conta de luz alta, tudo cada vez mais alto, a população com poder de compra baixíssimo, muita gente na miséria. E aí veja bem, tem muita gente que é pobre e você deve conhecer, talvez se você conversar com muita gente, que a pessoa é pobre, a pessoa tá ferrada no governo Bolsonaro e a pessoa ainda assim é bolsonarista. Só que esses são os piores, sabe por quê? Piores para o Bolsonaro, quer dizer, porque esses são aqueles que vão mudar de opinião nos próximos meses. Eles aguentam um tempinho, outro. Tem gente que para a ficha cair, dói, porque a pessoa brigou com todo mundo para defender o Bolsonaro, então a pessoa sofre muito
para mudar de opinião, mas quando muda, a pessoa passa a odiar o Bolsonaro. Então, todos aqueles que eram bolsonaristas e mudaram de opinião, passam a odiar o Bolsonaro. É por isso que muitas pesquisas, 2 pesquisas já mostraram, a Quest e o Datafolha, que entre os bolsonaristas arrependidos, 56% votam no Lula. Por quê? Porque eles odeiam o Bolsonaro, eles são extremamente arrependidos. Então o Bolsonaro tá com esse problemão, e o Centrão colocou na cabeça dele. E é pouco a pouco, hein? Vai naquela, falando um pouquinho aqui, aí fala um pouquinho ali, e aí fala, até o Bolsonaro entender, e parece que ele começou a entender que é o seguinte: com o Paulo Guedes a economia vai continuar patinando, a economia vai continuar desastrosa, então vai continuar um desastre econômico. Então a única chance do Bolsonaro tentar a reeleição é tirando o Paulo Guedes e investir tudo o que ele puder em assistencialismo. Só que eles estão com um outro plano. Qual é o plano? Eles também têm que falar em privatizações, em tudo, para ver se o pessoal do mercado financeiro vai para o lado do Bolsonaro. Por quê? Porque a tal da terceira via não decola. Nenhum deles passa de 5% nas pesquisas. E, sem terceira via, o pessoal do mercado financeiro fica naquela: Lula, eles não querem, adorariam se o Bolsonaro se enquadrasse do jeito que eles querem, enquadrasse na área econômica, viu? Não tô falando do resto do Bolsonaro, não. O golpismo, ele pode manter aquilo lá pro pessoal do mercado financeiro, não estão nem aí. Eles querem o quê? Se o Bolsonaro prometer as privatizações novamente, eles, é isso que a gente queria. Então o Bolsonaro já falou em privatizar a Petrobras pelo simples motivo de que ele não quer ser culpado mais pelo preço dos combustíveis. Aí o pessoal da Rede Globo ficou feliz. Na Globo News, análises falando: isso seria ótimo, o mercado financeiro já... mas a análise é a seguinte: lá na Globo, o pessoal do mercado financeiro já não acredita mais nessas promessas do Bolsonaro, então estão todos aí de olho e tudo mais, mas já estão assim mais radiantes. Você vê os olhinhos da Miriam Leitão quase brilhando, apesar de elogiar o Bolsonaro. Hoje em dia odeia, né? Apertou 17 na urna. Aí o Bolsonaro começa a falar de privatização. O Guedes, que não é bobo nem nada, ele viu: peraí, vão me derrubar. O mercado financeiro já não me quer mais, o Centrão não me quer mais, o Bolsonaro, que é quem me segura, já tá tanta gente falando pra ele que eu sou ruim, o Bolsonaro vai me demitir assim que eu voltar dos Estados Unidos. O que o Guedes fez? O Guedes deu um discurso ontem à noite, horário do Brasil, mas os Estados Unidos ainda era tarde, por causa do fuso horário. Sabe o que Guedes falou? Falou: olha, para custear o Auxílio Brasil, o Bolsa Família e os novos programas assistenciais, o que a gente pode fazer é vender ações da Petrobras. Olha só que maldito! Quem tem 30% das ações que tem direito a dividendos da Petrobras é o governo brasileiro. Ou seja, a Petrobras, quando distribui dividendos, parte desses dividendos, 30%, vão para a União, ou seja, vão para os cofres públicos. A Petrobras é uma empresa, como todas as estatais, ela é feita para servir o povo. Só que desde o golpe que deram na Dilma, eu sempre falo o golpe foi no povo, a Petrobras passou a servir os investidores. Então a Petrobras começou a pagar dividendos altíssimos para os investidores, inclusive esse ano pagou adiantado 30 bilhões. Esses 30 bilhões saíram, sabe de onde? Do lucro da Petrobras, Thiago? Mas saíram do meu bolso e do seu bolso. Quando você paga o arroz mais caro, lembre-se, parte desse preço mais caro, uma parte pequena do que encarece o arroz, é por conta do preço dos combustíveis estarem mais altos. Quando você paga uma coisa ou outra que está mais cara, também é porque o preço dos combustíveis, tudo é transportado. Quando você paga a tarifa de ônibus, de metrô, tudo mais, todos os dias, você está pagando também, dando lucro para a Petrobras. Se você tem carro, aí é mais direto ainda. Quando você paga R$7 ou 6 e pouco no litro, 6 e muito, né? Não é 6 e pouco, no litro da gasolina, você está dando dinheiro diretamente para o lucro da Petrobras e para esses acionistas, que são meia dúzia de bilionários. São muitos acionistas, mas quem ganha realmente muito são meia dúzia de bilionários. E aí, o Paulo Guedes falou: não, esses 30% que a gente tem não precisa ter. Vamos simplesmente vender todas as ações e aí a gente ganha o dinheiro agora e a gente torra esse dinheiro nos próximos 12 meses para ver se a gente consegue eleger o Bolsonaro. Aí depois fica sem as ações e sem o dinheiro. A Petrobras praticamente privatizada por meio de vendas de ações. É isso que o Paulo Guedes começou a oferecer, e aí o pessoal do mercado financeiro, que já não confiava mais no Guedes, falou: peraí, não, mas essa ideia a gente gostou. Essa a gente gostou. Então todos juntos para ferrar o povo brasileiro. Porque o que eles querem é o seguinte: eles querem que os acionistas continuem ganhando muito dinheiro, a Petrobras continue lucrando em cima do nosso lombo, em cima das nossas costas, ou seja, a gente continua pagando gás, tudo o mais caro possível, e eles lucram. Aí o plano do Arthur Lira, para baratear um pouquinho o preço dos combustíveis: vamos diminuir o ICMS. Só que tem um problema.
tem um problema. A gasolina aumentou 50% esse ano, o ICMS é de 25%. Se zerar o ICMS, a gasolina ainda vai continuar mais cara do que estava no dia 1º de janeiro. Só para você ter ideia, a diferença de zerar o ICMS é uma só. Os estados deixam de arrecadar bilhões e bilhões e bilhões de reais. É o estado deixando de arrecadar, você tira dinheiro da saúde, da educação, da moradia, de transportes, de tudo que você imaginar. Ou seja, você tem serviços públicos cada vez mais precários. E esse dinheirão que é para o ICMS, você deve estar falando, mas Thiago, se zerando o imposto estadual, a gasolina continua mais cara do que estava no dia 1º de janeiro, por que está tão cara? Porque essa diferença aí é o preço, é o dinheiro que está indo diretamente para o bolso desses acionistas. E o pessoal do mercado financeiro adora isso, porque está indo para o bolso deles. Então, Globo e Bolsonaro estão indo assim, juntos lado a lado. Tem aquelas críticas pontuais, mas você vê que não tem uma crítica assim, estamos aqui contra o Bolsonaro, vamos colocar abaixo esse governo. Não, porque o Bolsonaro percebeu que ele pode tentar se enquadrar e, se precisar, no segundo turno de 2022, tiver Lula e Bolsonaro, se o Bolsonaro se enquadrar direitinho, ele tem um ano para fazer isso, essa mídia toda fala, a gente vai de Bolsonaro, todo mundo de novo, e vamos lá de Bolsonaro, felizes, a gente crava 17, ou seja, o número que for, eles cravam e vão todos para tentar tirar o PT. E o Bolsonaro não vai sozinho não, ele vai com o MBL, vai com o PSDB, vai com todo esse pessoal aí, que são todos que votaram nele, votam de novo se o Bolsonaro prometer privatização, se prometer tudo, mas para isso, para você prometer, precisa de credibilidade. O Guedes não tem credibilidade nenhuma. O Bolsonaro em si não tem credibilidade nenhuma. Ele vai ter que mudar o ministro da Economia, e é isso que o Arthur Lira está falando para ele e que o Ciro Nogueira estão falando para ele. A reunião de ontem foi a reunião para cortar a cabeça do Guedes. Aí, eu, Thiago, não sei, esse eu não posso te adiantar, se a cabeça do Guedes será cortada agora, quando ele voltar aos Estados Unidos, daqui uma semana, 2 ou 3. Porque a gente não sabe qual foi o resultado da reunião. Mas foi a reunião onde o Bolsonaro entregou a cabeça do Guedes numa bandeja, e aí vamos ver se eles vão realmente cortá-la, fatiá-la, acabar com o Guedes e trocar. Depende do que rolou na reunião, mas que a tentativa foi essa, foi. Vamos ver os próximos passos, porque todos esses planos são para quê? Para tentar, pouco a pouco, melhorar um pouquinho a vida da população para ver se o Bolsonaro chega no segundo turno e se elege, e depois ferrar o povo com tudo por mais 4 anos, que é isso que eles querem continuar fazendo. E uma coisa, o Bolsonaro tá com uma tática, essa tática eu vou falar, pensando, não no povo, obviamente, pensando na parte de comunicação, genial a tática do Bolsonaro, péssima para nós. Qual é a tática do Bolsonaro? Ele está jogando bombas para o próximo governo. O Paulo Guedes e o Arthur Lira querem jogar uma bomba de 500 bilhões de reais no colo de quem tiver em 2023. Então, Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele tenta se manter, ele vai jogando bomba para 2023, porque se ele não ganhar a eleição, ele, como oposição, vai começar... não tem chance de não ter crise em 2023. A chance é muito pequena de não ter uma crise muito grande, pior do que a atual. Com Lula, com Bolsonaro, com qualquer um, vai ser muito difícil recuperar a economia lá, que vão explodir várias bombas econômicas, vai explodir o negócio dos precatórios, vai explodir o negócio da Eletrobras, e vão explodir outras bombas no orçamento que o Bolsonaro está deixando para pagar só depois. O nome disso é pedalada, isso é crime que o Bolsonaro está fazendo. Derrubaram a Dilma por muito menos, derrubaram a Dilma por uma pedalada que causou 0 prejuízo aos cofres públicos. O que o Bolsonaro as bombas que o Bolsonaro está deixando para 2023 vão consumir praticamente todas as reservas cambiais que o governo Lula e o governo Dilma deixaram para o Brasil, que são mais de 300 bilhões de dólares. Só para você ter ideia, eles querem deixar a economia de uma maneira que seja assim. Se o Bolsonaro ganha a eleição, aí ele pode continuar ferrando o povo, privatizar e continuar essa agenda. Se ele perder a eleição, vão estourar todas essas bombas no colo do próximo governo, e aí ele, como oposição, vai poder, com fake news, falar, tá vendo? Eu avisei, tá vendo? Hashtag Bolsonaro tem razão, tá vendo? Eu falei, vocês tiraram, agora a coisa tá pior. É isso que o Bolsonaro quer, esse é o plano deles, e esse plano já está a pleno vapor. E eu tô aqui 1 ano e pouco antes avisando. Então, vamos continuar indo pra cima deles, porque o povo tem que saber disso. Eu vou mostrar aqui o Caldição lá na Rocinha. Da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o
Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Se você também é... Tá aqui um trecho, ó, a câmera treme muito porque o rapaz estava dirigindo. Eu vou te falar, Rio de Janeiro lá, a entrada da Rocinha, eu já dirigi lá, não é um lugar fácil de dirigir, vem carro de todos os lados, tava dirigindo com o celular na mão e não consigo imaginar como é que tava o rapaz, mas gravou lá o vídeo, estávamos lá. No próximo vídeo eu mostro um trecho lá em Cidade de Deus, sempre denunciando os crimes desses malditos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, é só clicar, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as minhas outras redes sociais, e não se esqueça de se inscrever no canal, e eu desejo que você tenha um excelente sábado e um excelente domingo. Falou!